Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural, com a transição para o mercado livre. Sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360. Um giro completo pelo universo da cerâmica no Brasil e no mundo. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica e economia. Cerâmica 360, um produto editorial do Grupo JC. E no programa de hoje, eu converso com Sérgio Silva, fundador e CEO da SS Gas Advisor, uma empresa de participações e consultoria em gás natural, GNL e outros negócios ligados ao segmento do gás natural. O Sérgio Silva está à frente da SS Gas desde 2024. Ele está orientando grandes empresas e seus negócios com estratégias envolvendo o gás natural, o GNL, e eu tenho aqui a particularidade de ter uma grande amizade com o Sérgio, posso testemunhar a qualidade das atividades que ele vem desempenhando, sobretudo agora, nesse momento, junto às indústrias que estão atuando no mercado livre de gás. O Sérgio tem mais de 36 anos de extensa experiência nesse mercado do gás natural no Brasil e também no exterior. O Sérgio foi um dos cofundadores da Compass, pertencente ao Grupo Cosan, onde atuou como CEO da Compass Comercializadora, empresa que ele estabeleceu e que acabou dando origem à atual ED Comercializadora. Ao longo da sua carreira, ocupou posições muito relevantes. Foi vice-presidente comercial da Comgás, foi CEO da Shell Gas em Portugal, diretor de portfólio do Grupo Shell na Inglaterra e na Shell Brasil. Ocupou diversas posições como vice-presidente da Shell Gas no Brasil, diretor de logística e distribuição, além de outras funções onde o Sérgio Silva atuou. Sérgio Silva, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Muito obrigado, Luiz. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado ao Grupo JC. Como você disse, a minha satisfação é maior, principalmente pela amizade de longos anos que nós temos. Vai ser um prazer a gente bater um papo aqui. Ótimo, Sérgio. Eu que agradeço a sua presença nesse Cerâmica 360. Eu citei alguns detalhes da sua carreira profissional, mas inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dessa história de mais de 36 anos atuando no segmento do gás natural no Brasil, fora dele. Gostaria que você falasse um pouco dessa experiência no setor de óleo e gás. Não, obrigado. Bom, são mais, nesse momento, 37 anos de experiência nesse setor. A minha carreira foi construída em 2 grandes grupos, Shell Brasil e Shell Internacional, e no Grupo Cosan. Na Shell, que é uma tremenda escola de formação, eu me aprofundei muito em mercados B2B, área de infraestrutura, suprimento e logística, e foi lá que eu adentrei no negócio de gás como vice-presidente da Shell Gas GLP aqui no Brasil, né? Já entrando num dos primeiros dos gases que eu tive a oportunidade de fazer na minha vida.
De lá eu tive a oportunidade de ir para o exterior, fui CEO da Shell Gas Portugal, enfrentando outros desafios, outras culturas. Depois, o privilégio de estar em Londres, coordenando a área de portfólio, uma das áreas de portfólio em outros países. O que é bem interessante, porque através de um mesmo escopo, diferentes culturas, diferentes modelos de negócio, o que deu para enriquecer muito os aprendizados. Final de 2006, eu sou convidado pela Shell para assumir a vice-presidência da Comgás e começa aí uma jornada de aprofundamento neste segmento e de aproximação intensa dos clientes, época que nos conhecemos, e tenho muito orgulho de ter participado de toda essa transição e termos conseguido levar a Comgás para um outro patamar. Como você disse, em final de 19, eu deixo a Comgás para nós fundarmos a Compass, eu fui um dos cofundadores com outros colegas, e foi uma jornada igualmente intensa, ali na parte de criando o Mercado Livre. A Compass foi uma das primeiras companhias, né? E todos os negócios relacionados ao GNL, inclusive a implementação do terminal da Compass no Brasil, a negociação do contrato e etc. Então acaba que essa bagagem toda, eu fiz uma transição em 2024, criei a minha empresa e desde então eu estou envolvido em participações em negócios envolvendo o gás natural que eu tenho atuado, mas também na área de advice e consultoria de grandes empresas que você mencionou, que, confesso ao amigo, tem me dado muito prazer, tem sido um momento muito interessante, ajudando diferentes empresas nesse momento, né, do país e principalmente do mercado. Sem dúvida, o Sérgio é um profundo conhecedor dessa área do gás natural, no upstream, no downstream, tem muito conhecimento de mecanismos importantes do funcionamento do mercado de gás natural, e isso aumenta a valia do conhecimento do Sérgio na medida em que a questão de um ano e meio, iniciou-se de fato de uma maneira mais robusta a abertura do mercado de gás natural no Brasil, especialmente com o setor cerâmico, ocupando ali uma posição de vanguarda, levando muito das suas indústrias para esse mercado livre de gás. Mas, Sérgio, antes da gente entrar no mercado livre de gás, eu quero aproveitar a tua experiência, o teu conhecimento, para falar um pouco a respeito daquilo que está acontecendo na Venezuela, mas com reflexos globais, né? O presidente Maduro caiu há algumas semanas e vislumbra-se uma possibilidade numa abertura do mercado venezuelano. E a gente sabe que um dos principais itens da economia venezuelana é a produção de óleo e produção de gás. Tanto é que a Venezuela tem uma das maiores reservas de gás do mundo, a 8ª maior do planeta, com 5,69 trilhões de metros cúbicos de reservas comprovadas. Isso significa 73% de todas as reservas de gás da América do Sul. Qual a sua avaliação sobre o setor de óleo e gás na Venezuela pós-queda do presidente Maduro? E mais, a queda do presidente Maduro tem poder de impactar os preços globais do gás natural de forma imediata, no curto prazo? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu vou responder de trás para frente. Eu acho que não impacta no curto prazo. A Venezuela ela foi um protagonista na produção de óleo, principalmente, o gás sempre ligado a ele antes do chavismo, com 3 milhões e meio há muitos anos atrás, mas desde então a produção decaiu em um país que domina as maiores reservas do mundo, são 300 bilhões de metros cúbicos. Então tem aí um antagonismo entre ser o número 1 em termos de reserva, mais uma produção que não chega a 1% da produção global de óleo. Então, esse movimento dos Estados Unidos, sem juízo de valor às motivações que o fizeram agir, é um movimento que deve trazer, ou pode trazer algum resultado no médio prazo, eu diria, depois de 3, 4 anos, se a eficácia de reinvestimento por parte do governo americano for eficaz, usualmente é um país que a gente sabe a forma e a maneira é sempre muito eficaz. Isso sim, talvez daqui a 3, 4 anos pode mudar um pouco. No curto prazo, não. Exatamente por essa produção muito tímida. Agora, e esse movimento acontece dentro de um contexto que o viés do petróleo já era de baixa.
O mercado já precificava para 26 e principalmente 27 o petróleo, o barril de petróleo, o Brent especialmente, entre 55 e 60. Não mexeu muito. Esse movimento foi no dia 3 e a minha visão é que isso não altera, né? Nem o óleo, muito menos o gás, porque ela não é um player protagonista. Então não vejo grandes influências, vejo sim que o preço do barril nos próximos 2 anos, e pela referência dele ao Brasil, traz um posicionamento talvez melhor para a indústria, até porque a paridade do Brent deve trazer aí uma redução de preço pelo comportamento entre 55 e 60. E de fato, não é, Sérgio, se acontecerem impactos no mercado de óleo e gás, esses impactos tendem a ser de médio e longo prazo, né? Porque quando a gente fala do setor, do segmento de óleo e gás, e aí especificamente na Venezuela, as bacias de óleo, o gás é associado ao óleo, né? Como no Brasil também é de forma predominante. Os investimentos são de longo prazo, investimentos pesadíssimos, e para que ocorra um reflexo, ou seja, um aumento da produção venezuelana, isso vai demandar tempo, né? Investimentos no setor de óleo e gás, eles não refletem repercussões de curtíssimo prazo. Não é como você acender uma luz no interruptor ou apagá-la, não é simples assim. Então, entre você iniciar ali um trabalho de pesquisa, prospecção, até a produção, até esse óleo ou esse gás chegar ao mercado consumidor, vão-se 5, 7, 8 anos, talvez, alguma coisa desse tipo. Então, de fato, em ocorrendo uma repercussão, ela tende a ser no médio e no longo prazo. São estimados, Luiz, se me permite, eu estava lendo algumas matérias, a questão do prazo, do desafio, se são 4, são 5 anos, e um montante. Eu vi um número de em torno de 50 bilhões de dólares a serem investidos. É muita coisa. Num país que a infraestrutura é uma infraestrutura arrasada. Então, tem esse médio e longo prazo no meio do caminho, então isso não afeta o ponteiro significativamente do que a gente tem observado. Sérgio, agora saindo da Venezuela e falando sobre o gás natural liquefeito, GNL, você tem experiência nessa área, eu citei, você teve a oportunidade de pontuar mais fortemente sobre esse tema na sua atuação profissional. Você trabalhou na importação da carga de GNL através da Compass, um dos mais importantes contratos privados feitos de importação de GNL no Brasil. Como foi atuar? Como foi essa experiência? Esse GNL vem da onde? Vai para onde? Explica para a nossa audiência um pouco mais sobre o GNL no mercado brasileiro, Sérgio. Eu sou absolutamente fascinado pelo mercado de LNG. No meu período que estava na Comgás, 2014, 2015, eu me aprofundei muito no LNG e foi de lá as primeiras concepções que seria possível inserir um terminal, inserir o LNG na matriz paulista, na matriz brasileira. E realmente eu adentrei muito nesse mundo, é um mundo de grandes players. No começo você nem recebido e com muita resiliência a gente foi conquistando espaço, só aprendendo. Empresas com atuação global importantíssimas. Falando uma anedota, um dos primeiros eventos que eu fui em Perth, na Austrália, em 2015, eu cheguei me apresentando, nem recebidos fomos, né? Mas você imagina uma festa de grandes players e chegando uma distribuidora do Brasil, vamos dizer, com a prepotência de se adentrar a esse mercado. Mas os desafios são esses, estamos falando de infraestrutura, foi isso que nós fomos atrás. Esse foi um período fascinante da minha carreira, dos meus colegas que estiveram comigo, e nós conseguimos implementar um terminal de LNG e principalmente, como você disse, um contrato de LNG que eu tive a honra de liderar, né? Agora, como é que isso se traduz? O mundo do LNG é um mundo fascinante, dando alguns números para a sua audiência. O mercado de LNG em 2024 ultrapassou 550 bilhões de metros cúbicos transacionados. Esse número, para você ter uma referência, o mercado brasileiro anual é de 30 BCM, bilhões de metros cúbicos, e os Estados Unidos é 930. Estamos falando de 550, que é mais ou menos 15% da demanda total de gás. É um mercado extremamente líquido e ele é extremamente mais fascinante quando você imagina que em um navio
você tem adensado ali muita energia, né? Um navio de 140 mil consegue suprir 90 milhões de metros cúbicos dia. Seria suficiente para abastecer uma com gás em 8 dias e o setor cerâmico deste polo em quase 2 meses, né? E é um mercado extremamente líquido. Agora, é um mercado que tem crescido nos últimos anos. Há 11 anos ele cresce anualmente, independente de guerra e de conflitos. Cresce exatamente pela capacidade de mercados asiáticos como a China, o Japão, a Índia, de absorver esse volume. Desses 550 que são transacionados, já existem projetos para mais 250. Então, haverá uma oferta muito grande. Esse GNL vai integrar muitos mercados, principalmente dando lastro de segurança energética para a transição energética, seja solar e eólica, e para o crescimento exponencial da demanda de energia, principalmente pelos data centers, que tendem a ter um crescimento gigante e vai precisar de muita energia. Então é um mercado que, acompanhando essa tendência de barril, deve ter boas condições de preço, mas sabemos que se comporta como uma commodity com altos e baixos. E ele, na minha visão, ele sempre fará parte da complementação do suprimento de gás pelo Brasil, exatamente por essas características de flexibilidade que o país precisa. Hoje, então, predominantemente, Sérgio, no caso do Brasil, o GNL vem para ocupar uma posição de dar segurança ao mercado. Seria isso? O GNL, nesse momento. O GNL ele faz e fará parte da matriz energética brasileira, porque ele é um garantidor, ele é um fiador da segurança energética de um país que, de uma forma, com muitos méritos, tem uma matriz muito renovável, seja por água, seja por solar ou eólica, mas que sabemos precisa de uma potência instalada segura. E potência instalada segura significa ligar o gás, ligar térmicas a gás, e esse é um processo que o Brasil tem pela sua infraestrutura. Ele fará parte da nossa matriz de energia por muitos anos, penso eu. Ótimo, Sérgio. Daqui a pouco, Sérgio, eu volto a falar com você. A gente vai falar sobre Argentina, Bolívia, já falamos sobre Venezuela, falamos sobre o GNL. Mas daqui a pouco eu volto com você. Agora eu vou falar da New Gas. New Gas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com transição para o mercado livre. Sinônimo de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. New Gas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. Eu falo também da Aspacer. Aspacer, 26 anos. Uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Saiba mais em www.aspacer.com.br. Voltando com você, Sérgio, como eu disse, falamos da Venezuela, falamos do GNL e agora vamos falar sobre Argentina e Bolívia. Qual a sua opinião sobre a possibilidade do Brasil tornar-se um usuário do gás argentino? E no caso da Bolívia, qual a sua visão sobre o declínio da produção e, consequentemente, da oferta desse gás ao mercado brasileiro, ao mercado nacional? São duas realidades diferentes. Duas realidades absolutamente distintas. Falando primeiro pela Bolívia, um país que eu conheço, tive tratativas no longo prazo, é um fato, é uma oferta declinante, um país que não tem investimentos desde 2007, com a nacionalização dos ativos por lá. Então, esse decréscimo, isso já se comprova nos volumes que são supridos ao Brasil, é um fato. Então, eu vejo assim a Bolívia tendo um outro papel no futuro, muito provavelmente até linkando o gás da Argentina para cá. Em relação à Argentina, que é a bola da vez, né? A Argentina ela tem você falou da Bolívia, da Venezuela com 300 bilhões de metros cúbicos, reservas comprovadas, a Argentina tem 17, 19 bilhões. Mas quando fala de shale gas, esse número chega a 300 bilhões. Então, assim, esse gás vai ser viabilizado em Vaca Muerta. Mas a grande questão vai ser o seguinte: qual será o custo de trazer esse gás da Argentina para o Brasil? Nesse momento, quando muito se fala,
Hoje, para você exportar uma molécula da Argentina, o governo determina que ele dá autorização somente se tiver um preço mínimo. Que, aliás, esse preço mínimo neste momento está em torno de 3,20. Quando você soma todos os custos de transporte, você passa ali por 2 transportes somente no território argentino, depois o transporte na área boliviana e depois o transporte do lado brasileiro. Eu costumo brincar dizendo que essa molécula passa por um grande corredor polonês, né? Ele passa por todos esses pedágios e faz a molécula chegar, se fosse hoje, em níveis de 7,50. Quer dizer, a conta de toda a cadeia ainda não faz muito sentido, mas minha visão é que fará, né? Discutido e remunerado devidamente todos esses elos da cadeia, eu acho que o gás argentino tende a fazer parte, né, de boa parte do suprimento como uma das alternativas. Mas a indústria, as pessoas têm que entender que isso terá um custo até chegar no Brasil, mercado esse que tem um price maker. E todo mercado que se posiciona normalmente tem essa condição. Ou seja, resumindo, Bolívia decrescente, esse é um fato, algum gás vai continuar fluindo de lá, e a Argentina no médio prazo a depender das condições políticas e condições de custos acordadas. É assim que eu vejo o portfólio desses 2 países. Portanto, do ponto de vista da configuração do mercado ofertante de gás ao Brasil, nós temos, evidentemente, a produção nacional, com o pré-sal, que ainda tem mais alguns anos para evolução na sua produção. Nós temos o declínio da oferta boliviana, temos a possibilidade do surgimento, do fornecimento do gás argentino e a possibilidade do GNL também, né, Sérgio? Essa é a configuração do mercado ofertante. Sem dúvida. Na base da matriz, está sempre o gás do pré-sal por uma razão muito clara. O gás precisa fluir, ele é associado, limitado às capacidades de escoamento. Essa capacidade é preenchida da forma como a Petrobras, que tem uma grande influência, definir. Uma vez que essa capacidade é preenchida, o empilhamento para atender a demanda vai acontecer exatamente como você falou, da disponibilidade do gás onshore, dos produtores independentes, que tem crescido, principalmente no Nordeste, e dessa complementação de Bolívia e algum gás da Argentina no médio prazo. Ainda você tem uma demanda, a depender do comportamento das térmicas, que precisa ser complementada, se leia-se GNL, né? Então, é esta composição do mercado, principalmente para atender uma demanda que não cresce, né? Como você muito bem sabe, uma demanda que em muitos setores ela até regrediu, né? Já há mais de 10 anos não cresce na indústria, com momentos de inflexão, né? Mas, Sérgio, agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado livre de gás, que é, digamos assim, um elemento novo nesse mercado do gás natural no Brasil, tendo em vista que alguns movimentos, ou os movimentos mais acelerados, aconteceram de 1 ano e meio para cá. Para você, a abertura do mercado de gás natural avançou muito ao longo desse período, desse 1 ano e meio. Quais suas expectativas sobre os próximos anos? E além disso, já emendo, a indústria brasileira consumidora de gás está preparada para absorver todos os benefícios desse mercado livre? Bom, eu penso o seguinte, nos últimos 2 anos o avanço foi muito significativo, né? Aí tem muitos méritos até do setor cerâmico, que foi o grande protagonista, né? Eu acho que o trabalho que a Aspacer, mas principalmente que o conjunto das indústrias cerâmicas fez foi incrível. Mas hoje o fato é que praticamente o grande volume migrou. 70% de tudo que tinha para migrar aconteceu, e essa foi a primeira onda, o primeiro ciclo, a primeira temporada, vamos assim dizer, desse processo, né? Sair do cativo e ir para o livre. Isso trouxe benefícios, está trazendo aprendizados, está trazendo dores. As indústrias olham para o transporte mais como um risco do que uma oportunidade. E o que eu observo no comportamento saímos do mercado cativo, estamos aqui no livre, e a próxima rodada são novas RFQs para renovações de contrato e daí vai. Pessoalmente, eu acho isso muito pouco. Eu imagino que uma indústria que 30% da matriz de custo dela é o gás natural, ninguém pode dominar e conhecer mais do que essa indústria.
Essa assimetria de conhecimento que existe por parte da indústria, de produtores e de comercializadores, precisa se igualar um pouco mais essa discussão para que você trabalhe estrategicamente a formação de contratos mais eficientes para capturar valor. Duas indústrias, penso eu, que for tratar a próxima renovação somente em discutir se o percentual do Brent é X ou Y, é um caminho, mas será mais do mesmo, quando você tem um preço feito pelo price maker já identificado no mercado. Do outro lado, se você desenha uma estrutura de contratos que te permita operar no próximo ciclo, na próxima temporada de forma diferente, melhor. Exemplos. A famosa flexibilidade. Se você estruturar um contrato em condições que os 20%, que você tem, 25% que você tem, você pode operar no mercado spot e deveria operar no mercado spot. O mercado spot existe desde sempre. Hoje ele é um mercado que produtores e comercializadores já estão atuando. As arbitragens são feitas por eles. Eu não vejo a indústria participar. Eu tenho feito um trabalho de ajudar as indústrias a se prepararem para isso. Eles precisam se letrarem sobre isso. Eles precisam conhecerem para operar essa flexibilidade. Dando um exemplo, Luiz. Uma indústria de 100 mil dia, várias cerâmicas consomem mais do que isso, vidro ou que seja, 20% é muito volume. Se você conseguir uma arbitragem ali e você consegue de um gás mais barato, você pode alavancar seu resultado de 2% a 5%. É extremamente relevante. Segundo aspecto, a indústria não pode ver a questão de transporte como um risco. Ele é um risco porque todo o risco foi passado a essas indústrias no contrato. Tem uma oportunidade ali das empresas se transformarem em carregadores e passarem a comprar o gás dentro do sistema, com muito mais competitividade e gerindo elas mesmas o suprimento, principalmente se ela tem um volume flat, como é característica dessa indústria. Então, o próximo ciclo, a próxima temporada, na minha visão, é exatamente essa estratégia, essa inteligência, essa arquitetura dos contratos, o crescimento do letramento e entendimento, para operar devidamente o seu contrato, as suas flexibilidades. Você não precisa ser suprido somente um produtor ou um comercializador. Este desenho que muitas empresas estão fazendo. E aqui eu posso citar como exemplo a CSN, que fez um trabalho brilhante nessa linha. Eu acho que é algo público e me permite dizer aqui, você sabe bem disso, dúvida. Que é um carregador, e eu vejo ela fazendo essas operações com muito êxito. A própria Vale, existe um grande grupo cerâmico que já faz isso com muita competência. Então eu acho que esse é o caminho do próximo ciclo. Eu acho que quem for nessa segunda pista aqui tende a extrair muito mais valor do que o arroz com feijão de renovações de contrato. E você percebe, enxerga sinais, Sérgio, de que essa elevação do conhecimento para que a indústria possa absorver ganhos, tanto na área do transporte quanto no gás de curto prazo, você vislumbra essa possibilidade para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? Qual a sua expectativa? Ela já está acontecendo. Ela é imediata. A indústria pode perguntar, mas como eu faço para esse processo? Isso já existe. A indústria hoje mesmo contratada, independente que seja, ela já pode firmar os famosos MSAs, né? Master Sales Agreements, com quem quer que seja, e utilizar dessas flexibilidades. Eu estou amarrado aqui no transporte, eu não contratei a saída. Se habilite a carregador. Porque a cessão de capacidade é algo permitido na regulação. Eu não tenho acesso a moléculas de spot. Claro que tem, seja negociação direta, e hoje tem até plataformas que executam esse serviço, caso da Gas Hub e outras que vêm por aí, que você permite exatamente a gestão, compra online desses processos. Então, assim, o mercado está avançando nos aspectos regulatórios, mas em diferentes modelos de negócio. Então, o que é necessário? Se atentarem, avançarem nesse letramento, identificar outras formas que possam operar para extrair valor, porque se esperar mais do mesmo, teremos mais do mesmo. Então, esse processo, Luiz, hoje, qualquer indústria que se habilite, começar a fazer isso agora, vai conseguir, ou no mais tardar, em poucos meses, vai estar habilitado a fazer isso. Eu tenho provocado muito isso, tenho ajudado algumas empresas nessa direção, e eu acho que vai ser a próxima onda. A próxima temporada eu acho que vai ser muito nessa linha, o que é bom para o mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida.
E o mercado avançando rapidamente para um mercado mais fluido, mais líquido, mais movimentado, mais transacionado. Né? É isso que é sempre a vontade e é a luta, sobretudo da indústria, né? Que é o consumidor, que é quem paga essa conta, não é, Sérgio? O boleto chega para eles, né? Exatamente. Eu já volto para a gente finalizar, Sérgio, porque agora eu vou falar da Ita Energia. Ita Energia é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria brasileira, desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético. Sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Saiba mais em www.itasoluções.com.br. Soluções sem o cedilha e sem o acento. Bom, Sérgio, chegamos ao final do nosso bate-papo e eu agradeço você pela sua participação no Cerâmica 360. Luiz, foi um prazer enorme. Novamente agradeço a você, ao Grupo JC. Estar com você aqui foi um privilégio. A nossa amizade vem de longo prazo, a nossa mútua credibilidade. Foi um prazer falar para os seus ouvintes. Desejo sucesso em um ano de 2026 de muita saúde e muita alegria para todos e suas famílias. Obrigado, Sérgio, para todos nós. E obrigado a você pela audiência. Eu conversei com Sérgio Silva, CEO fundador da SS Gas Advisor. Não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Até lá! Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br.